Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Bom, hoje no dia 145 de conteúdos a gente vai falar mais um pouquinho sobre o que fazer perante esse momento de crise, né? Eu vou trazer para vocês alguns insights, algumas sacadas de boas práticas, né, que as grandes empresas fazem de como que elas agem, qual que é a conduta que essas empresas têm para superar momentos de crise, né? Porque o que acontece? Grandes empresas, normalmente, elas não têm, elas resistem, elas tentam a todo custo resistir porque o impacto do fechamento de uma grande empresa é enorme, né? São muitos empregos, muitas famílias impactadas, né? Então, as empresas grandes, elas lutam muito para superar momentos de crise, né? E por isso eu também, claro, eu quero trazer para vocês aqui as boas práticas das experiências que eu conheço, das empresas que eu trabalhei e tudo mais, que vocês também podem aplicar aí nos negócios de vocês, essas boas práticas, para que vocês também superem os momentos de crise nos negócios de vocês, né? Porque a gente já falou sobre isso em alguns outros áudios, mas agora a gente está vivendo uma crise globalizada, né? Um momento de economia em que gerou uma crise globalizada, mas negócios entram em crise todos os anos e todo o tempo, né? Não necessariamente por causa de uma crise, mas por causa de gestão interna, por causa de processos internos que não são bem executados, enfim, né? Ou pela falta de processos, né? Mas o que acontece? As grandes empresas normalmente elas têm boas práticas, boas lições que a gente pode trazer para os nossos negócios e que podem ajudar a gente também. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco da experiência que eu tive em uma grande empresa que eu trabalhei. E essa grande empresa, e no momento que eu entrei nela, ela estava bem, mas ela estava bem assim, aparentemente, né? Aparentemente ela estava muito bem. Só que, no fim das contas, eu não sabia, muita gente não sabia, que o que estava para acontecer era que logo, em pouquíssimos meses, estava para estourar uma grande crise nessa empresa. Por quê? Porque as crises normalmente elas demoram para aparecer o resultado, né? Mas elas são uma consequência, né? Uma consequência de falhas de gestão, falhas de processo, contratos mal fechados, vendas mal feitas ou vendas não feitas, gestão ineficiente, né? Então, assim, as crises elas têm um momento que elas aparecem, né? Que elas ficam evidentes. Mas normalmente elas vão vindo dando sinais de que elas podem existir muito antes, porque nos próprios processos, nos procedimentos, na metodologia, na conduta da empresa, se você tiver bons olhos, você percebe que a forma dessa empresa trabalhar, de uma empresa X ou Y trabalhar, pode conduzir ela para uma crise, né? Então, essa empresa, que eu não vou citar nomes nem nada agora, mas ela passou por um momento de crise muito forte, né? Muito forte mesmo, a ponto de se cogitar como é que chama aquele negócio lá? Recuperação judicial. Então ela chegou a ponto disso, né? De perder crédito no mercado, de não conseguir mais comprar, né? Não conseguir mais negociar com fornecedores, atrasos enormes com fornecedores de todos os tipos. E foi um momento bem delicado. Só que o que essa empresa fez, né? O impacto de uma empresa dessas quando ela fecha é enorme, né? São muitas vidas, muitas famílias, né? A economia sente muito se uma empresa como essa fecha, né? Então o que eles fizeram? Eles simplesmente não desistiram, né? Não abandonaram o barco e eles seguiram o caminho totalmente inverso, né? Eles, em vez de retroagir, eles avançaram cada vez mais. Em qual sentido? No sentido de se reinventar. Então, o que essas empresas normalmente fazem, o que uma empresa que passa por crises e supera normalmente faz, é se reinventar, é revisar todos os processos. E foi exatamente o que essa grande empresa que eu estou falando para vocês fez, né? Ela revisou todos os processos internos de cabo a rabo da empresa, desde rotina operacional a processos de compra, processos de gestão, modelo, metodologia de gestão, definição de cargos, salários, sabe? Ela literalmente se reinventou. Então, para o caso dessa empresa, essa crise foi, acho que talvez a melhor coisa que aconteceu para ela, essa crise interna, porque a partir desse momento de crise ficou evidente um monte de furos, um monte de coisas erradas que existiam nessa empresa e que precisavam ser corrigidas. E que se a crise financeira não tivesse acontecido, talvez esses problemas continuassem existindo até hoje, ou não, né? Acho que em algum momento a crise iria bater mesmo. Mas enfim, a crise gerou a oportunidade dessa empresa revisar todos os processos e cortar todas aquelas pontinhas soltas, todas aquelas arestas do negócio que fizeram com que a empresa
tivesse chegado naquele momento de crise. Então, galera, o que as grandes empresas fazem? Elas se reinventam, elas investem em processos, elas criam processos, melhoram sua gestão, melhoram a sua organização, melhoram os processos de gestão, não apenas da gestão financeira, da gestão operacional, da gestão gerencial, mas das rotinas de trabalho, né? Elas entendem, uma das coisas muito legal é que a partir do momento que você precisa reduzir a equipe, por exemplo, isso também é uma oportunidade muito grande. É ruim, tem um lado ruim, tá? Você está reduzindo, mas quando você reduz a equipe, você obrigatoriamente precisa fazer mais com menos. E eu não estou falando de exploração, eu não estou falando de fazer as pessoas trabalharem mais do que elas devem trabalhar. Não é nesse sentido. É no sentido de você organizar melhor as suas rotinas de trabalho a ponto de você extrair mais produtividade das pessoas, mapear as suas rotinas, encontrar os pontos fracos, encontrar os momentos de ociosidade e medir efetivamente a produtividade das pessoas, né? Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita nesse momento de crise. Esse é um momento que você não precisa necessariamente retroagir, você não precisa necessariamente abandonar o barco, você não precisa desistir do teu negócio. Esse momento é uma excelente oportunidade para você fazer a mesma coisa, para você se reinventar, buscar internamente o que está de errado, quais são as falhas que o teu negócio tem e fazer com que o teu negócio saia muito mais forte do momento de crise que a gente está vivendo, do momento de crise econômica, né? Eu já falei para vocês, na verdade, eu não gosto da palavra crise, porque crise é um ponto de vista, crise não é uma realidade, crise é ponto de vista, como oportunidade também é ponto de vista. Eu gosto de dizer que a gente está vivendo um momento econômico, mas que não necessariamente é uma crise, né? Eu falo a palavra crise às vezes aqui porque todo mundo chama de crise e vocês identificam melhor o momento quando a gente fala crise. Mas na minha opinião, crise não existe. O que existe é um momento econômico. No meu próprio negócio, isso gerou uma necessidade muito grande de reinvenção de processos. E no caso de vocês, provavelmente, o momento seja exatamente o mesmo. Revisar os processos de gestão, revisar os processos de venda, revisar os processos relacionados à produtividade, mudar os processos relacionados à gestão de rotina das pessoas. Enfim, é um momento muito oportuno para você se reorganizar para que você saia da crise lá na frente muito mais forte. Porque lembre-se do seguinte, muita gente vai quebrar e as pessoas que ficarem vão dominar o mercado. Elas vão ter que conduzir os mercados, né? Porque as pessoas não vão parar de comprar, elas estão diminuindo talvez agora, mudando o modelo de compras, né? Comprando online, enfim. Tá diferente, mas as pessoas não vão deixar de consumir. Então, muita gente vai ter que estar lá no final das contas para fazer com que a economia volte a girar e as pessoas tenham de consumir, né? Então, esse é um momento muito oportuno, galera. Um momento de muita oportunidade para vocês reinventarem os seus processos internos de gestão, marketing, de vendas, processo de gestão de rotina, ociosidade de pessoas, produtividade. Então é um momento muito oportuno para você sair muito mais forte lá da crise. E eu tenho certeza que se você investir o teu tempo, os teus esforços nesse sentido, você não só vai se recuperar da crise, como você vai viver depois uma vida de trabalho muito melhor do que a que você já teve até hoje. Então assim, você não vai simplesmente retornar para onde você estava. Você vai ter um negócio, sei lá, quantas vezes melhor do que o negócio que você já teve até antes da crise do coronavírus. Beleza, galera? Então esse foi o áudio de hoje. Um detalhe muito importante, né? Aproveitando para falar então assim sobre gestão de rotina, sobre gestão, processos e tudo mais, né? Contar para vocês aqui que eu já estou começando a escrever o treinamento de gestão de rotinas para vocês e ele vai ficar incrível. Eu já mapeei 12 ferramentas de gestão de rotina e produtividade que são fundamentais e que vão ajudar muito o negócio de vocês, tanto a mapear processos como a verificar rendimento, produtividade, indicadores de desempenho. Tem muita coisa legal que eu já coloquei no escopo desse treinamento. Nos próximos dias fiquem ligados aí que eu vou mandar as novidades para vocês conhecerem o mais rápido possível, beleza? Um grande abraço, vejo vocês amanhã no áudio do dia 146. Valeu, galera, boa noite.